Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu tô aqui novamente, meu quinto vídeo do meu estágio híbrido, tá? Modelo extensão pela Uninter. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Caroline, aluna de licenciatura em História. Meu RU é 13.33602. Meu polo é o Carlos Gomes, no centro de Curitiba, Paraná. A gente sempre fala, né, gente? Direcionada sempre tá passando nossas informações, tá bom? Por isso que sempre nos vídeos eu dou um jeitinho de falar meu nome, o curso que eu faço. Nesse quinto vídeo, nós estamos aí, né, nesse momento de pandemia, então estamos fazendo nosso estágio dessa maneira. Eu escolhi desse modelo extensão, há outros modelos, eu achei mais prático fazer dessa maneira. Então, o meu tema escolhido foi fontes históricas. Estou tentando trazer para vocês uma maneira mais simples, falando sobre coisas do nosso cotidiano, contando histórias mais simples, tentando fazer um apanhado mais tranquilo, realmente, né? Também não adianta trazer coisas muito técnicas, fica um vídeo chato e difícil de compreender. Mas eu vou falar um pouco hoje sobre fundamentos da pesquisa histórica. Eu falei um pouco em cada vídeo. No meu primeiro vídeo, que é o mais curto que eu fiz, eu havia feito aquele vídeo um pouco antes de passar por uma cirurgia do rim. Então, por isso que tá bem longe um vídeo do outro. Tá? Eu fiquei em tempo aí de recuperação. Tá? Então, fundamentos da pesquisa histórica. É isso que eu quero trazer um pouco mais para você nesse vídeo. Falar um pouco também sobre algumas fontes históricas que nós podemos usar, que tem no nosso dia a dia, como cinema, música. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Não esquece, tem interesse no diploma, deixa teu nome, seu e-mail, o link vai disponibilizar pelo meu evento. Se você está assistindo esse vídeo, um diploma, um certificado de 8 horas. Então, ao todo vai dar 6 horas de vídeo, mas você terá um diploma aí de 8 horas. Nos vídeos eu sempre deixo alguma tarefinha para você fazer, um filme para assistir, alguma coisa para pesquisar, porque eu acho interessante, se você está assistindo o vídeo, você colocar em prática o que você está assistindo. Né? Então, você vai assistir, você já vai colocando em prática, para ver se pega o gosto, fazer talvez um bacharelado, uma licenciatura como eu, ou até mesmo um outro segmento envolvendo história. Os fundamentos da pesquisa histórica, a gente pode verificar, né, eu usei o nosso livro base da Uninter, que eu já falei dele aqui, Fundamentos da Pesquisa Histórica. Então, é um ótimo livro da editora Intersaberes. Usei ele como base também para estar criando esse vídeo. A identificação. Desculpa. Então, eu vou fazer uma identificação para começar, dar início a uma pesquisa histórica. Então, eu vou identificar. Fazer uma pesquisa na fonte encontrada, identificar as informações no documento, na carta, no jornal, no vídeo, na foto, no objeto. Então, o nome já diz, eu vou identificar. Se você é aluno de história que está me assistindo, você vai fazer o estágio, talvez mais para frente, um estágio presencial, ou até mesmo quando você começar a lecionar, você precisa fazer essa identificação para trazer para os seus alunos. Então, nós aprendemos na faculdade que você precisa, você primeiro como professor, como pesquisador, historiador, você vai identificar esse objeto. Então, eu estou com uma turma e eu estou falando sobre a pré-história, sobre a época medieval, a história do Brasil, feudalismo, independente do que você for passar para os seus alunos. Você vai identificar. Você é aluno, de repente, ensino fundamental 2, ensino médio, você gosta de história, mas você tem que identificar. Como assim? Eu vou pegar um quadro e vou identificar quais informações que aquele quadro me passa. Quais informações que essa música, que esse objeto, que essa roupa, que essa carta, que esse testamento me passa. Uma carta, na faculdade eu li o discurso do Martin Luther King, é um discurso muito grande, né? Aquele discurso que ele fala, somos livres afinal, então ele tem todo um contexto histórico, a luta dele, a liberdade de expressão dos negros, sabe? Tudo, tudo. É um texto bem interessante, um discurso bonito de se ler. Então, você vai fazer essa primeira identificação, independente se é uma fonte material ou imaterial.
É uma música, você vai ouvir e identificar o que aquela música vai agregar para você. Você, professor, você vai identificar o que ela vai agregar para sua aula. Você que é aluno, quer levar para o professor também, ou você está fazendo uma pesquisa sozinho, você vai tentar entender o que aquilo vai agregar para você. Daí, com isso, vem a interpretação. Os discursos são proferidos por indivíduos, ou seja, tudo é criado pela mão do homem, é fonte. Mas esse indivíduo está em um contexto histórico, isso também tem necessidade de ser avaliado, o contexto no qual foi criado. Daí você identificou. Agora você vai ter que interpretar. Não adianta eu pegar uma música que foi criada 20, 30 anos atrás e talvez tentar trazer para o meu contexto atual. Talvez aquilo não me identifique, não dê certo, não seja o mesmo assunto que eu estou vivendo agora no século XXI. Então, você precisa identificar em que contexto. Como diz ali, toda fonte foi criada por uma mão humana, porque ela é uma fonte, a não ser um fóssil de um dinossauro. Então, ele caiu ali, morreu, se decompôs, então ele será uma fonte para o arqueólogo, para o historiador, mas não foi um homem que criou aquilo. É o próprio animal. Mas uma música, um quadro, uma carta foi criada por homens, por mulheres. Então nós precisamos entender em que contexto aquele indivíduo estava, em que contexto ele criou aquela fonte para que nós pudéssemos avaliar hoje. Então vem essa interpretação. Eu ouço uma música, eu interpreto referente ao contexto que a pessoa estava. Filmes de guerra, nós assistimos filmes de guerra, algum documentário, então aquele momento histórico, você precisa olhar com os olhos daquela época, não com o meu olhar agora, é diferente. As opiniões mudam, então o contexto que o indivíduo estava introduzido vai compor a ideia dessa fonte. Problematização. Então, nós falamos da identificação, vou identificar o objeto, no que ele vai me agregar, eu vou interpretar se aquilo que o objeto está passando para mim tem a ver com a aula que eu quero dar, ou tem a ver com o tema que eu quero abordar, o assunto, o vídeo que eu quero fazer, vai agregar? Não. Então, problematização. Construção de problemas ou questões a serem respondidas. Responder as questões relevantes e relacionadas à fonte avaliada. Então, identifiquei a fonte, interpretei. Então, agora, com aquela fonte em mãos, já interpretada, eu preciso levantar um problema, levantar uma questão. Se eu sou professora e eu estou numa sala de aula, eu preciso levar para o aluno um problema para que possa haver uma discussão e uma resposta. Em um dos estágios que eu fiz, no colégio que eu estudei mesmo, uma professora de história, que foi minha professora de história, ela estava no período falando sobre países capitalistas, socialista, comunismo. Então, ela levantou esse assunto. Ela dividiu a sala, metade da sala era socialista e metade da sala era capitalista. Então, eles tinham que debater e cada um defender a sua ideologia. E foi muito interessante, porque tinha aluno que estava no grupo socialista, mas não apoiava, então era mais difícil ele tentar levantar um contexto, como também os que eram capitalistas tentar mostrar ali que é uma boa o capitalismo. Então é isso, é levantar a problematização, até mesmo no nosso dia a dia. Não, não sou professora de história, não estudo história, mas eu quero ler um livro, mas eu preciso identificar aquele livro vai agregar um livro talvez de autoajuda, uma biografia. Então é relevante sim você identificar a fonte, interpretar a fonte e problematizar a fonte. Agregar um assunto, levantar uma questão naquela fonte. Isso é muito interessante, porque nos faz pensadores. No meu primeiro vídeo, eu falei sobre o discurso do método, que é um livro escrito por René Descartes, que vem a famosa frase penso, logo existo. Falei lá no meu primeiro vídeo, assistam lá, quem não viu. Então, ele levanta muitas questões. Esse livro tem na internet, gente, em PDF para baixar.
É bem longo porque ele fala sobre várias coisas, física, filosofia, sobre se existe um Deus ou não. Então, é vários assuntos. Então, ele vai desde a parte espiritual, material. E eu fico pensando que fonte René usou naquela época. Porque hoje nós temos muitas fontes. Nós temos livro, né? O livro, podemos pegar o livro e ler, temos livros. Temos bibliotecas enormes, né? Aqui em Curitiba mesmo tem a biblioteca pública, então ela é bem grande, tem muito livro. Temos a internet, hoje tem livros que você baixa em PDF, você pode ler pelo celular, online. Hoje também está muito famoso, os famosos podcasts. Então a pessoa trabalha, vai de ônibus, trabalhar de carro, não pode ler, você pode baixar para ouvir o livro, né? Então os famosos podcasts, temos também podcast de vários assuntos, de entrevista, tem podcast na internet, que o pessoal pode ouvir, mas também está sendo filmado. Então é muito interessante. Hoje nós temos muitas mais fontes do que René teve no período dele. Então é bem válido você, quem tem interesse em esses assuntos, dá uma lida, vê certinho, né? E é interessante esse discurso do método por conta disso. Eu já vi várias pessoas falarem, penso logo existo, em algum comentário, mas nem sabe de onde veio. Então, o discurso do método dele é isso. Ele trouxe a ideia que o raciocínio humano é uma dádiva, é um presente. Então, eu poder ler sobre um assunto e refletir sobre o assunto é magnífico. É provar que eu estou viva, né? É provar que a consciência em mim. Né? Um objeto não tem isso, um animal não tem essa capacidade de pegar, ler e discutir com o outro sobre esse assunto. Então, penso logo existo vem dessa ideia que René teve, tá? Então, nós tivemos a identificação, interpretação e problematização. Tá? O que é a formulação da pergunta histórica? Eu vou formular uma pergunta. Como viviam os povos no Antigo Oriente? Eu formulei uma pergunta histórica. E como historiadora, agora eu vou atrás da minha resposta. Como vivia? Uso as minhas fontes. É documento, é escrito na parede, é em papiro. Alguém contou uma história para outra pessoa. Deixaram uma carta, um documento histórico. Algo mais recente, Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, tem um fato, alguém que passou, que o vô contou para ele. Então são fontes, tem as materiais e as imateriais, não esqueçam disso, já foi falado lá no meu segundo vídeo, no primeiro vídeo. Fonte material, documento, folha, livro, um artigo, uma revista. Imaterial pode ser só oral, um quadro, um vídeo. Então essas fontes nós juntamos para formular essa pergunta histórica. Então, o pesquisador deve fazer perguntas à sua fonte ou fontes. É bem isso. Eu faço um questionamento para minha fonte ou para minhas fontes. Eu juntei todo aquele conteúdo, trabalhei, pesquisei na internet, procurei um livro, tirei foto, baixei vídeo, tudo possível. Agora eu vou perguntar para minha fonte. No que você vai me dar uma resposta? O que eu vou conseguir extrair dessa fonte que vai aguçar o meu interesse ou fazer você, professor, você que está estudando, fazer os seus alunos terem interesse naquilo. Como a professora eu vi atuando, principalmente nesse período aí político, socialismo é bom, não é? Capitalismo é bom, não é? Ela fez os alunos debaterem e entenderem se é bom, se não é. Claro, tem aquele momento que o pessoal perde um pouco a paciência, adolescente, mas é muito interessante porque fez eles pensarem. Nós olhamos essa geração que, já vi pessoas me dizendo, não tem cabeça para nada, não, tem que ter sim, tem que pensar, tem que ler, tem que entender por que o país está passando por isso, por que hoje eu voto, por que hoje eu tenho que votar, por que eu não preciso votar, por que o voto em branco não adianta, voto nulo não adianta, o poder do meu voto, né, cada um ali votando. Então é muito atual, mas também o passado, como eu falei no vídeo anterior, a frase do filme, né?
meu passado, ele me conta algo, ele me conta uma história, ele me acompanha. Há um maior conhecimento da história através do áudio e visual, através do cinema e da TV por si só. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre esses dois métodos de fonte, tá? Hoje fica bem claro que uma das fontes mais utilizadas por nós, por essa nova geração, é o audiovisual, cinema, TV. Então, se você perguntar, né, até para os mais antigos, meia idade, como que foi a década dos anos 30, anos 40, sabe como que era a roupa? A pessoa, automaticamente, ela vai lembrar de uma novela, de um seriado que ela assistiu, porque isso vem muito vivo no século XXI. Então, uma novela, ela vai demonstrar como era a roupa, como era a maneira de agir, se era andava de cavalo, de carruagem, já tinha carro, como eram os primeiros carros. Então, você assiste lá uma novela independente do canal, ele está passando uma época naquela novela, então época da escravatura, então você já, então às vezes a única fonte histórica que a pessoa tem foi uma novela, foi uma minissérie que ela assistiu. Então eu na minha época de criança, adolescência, minha fonte de conhecimento histórico estava ali, uma minissérie, uma novela ou um filme. Então, a minha fonte para saber que o Titanic afundou era o filme. Então, depois que eu fui ler, em 1912, realmente, na primeira viagem o Titanic afundou, sobreviveu tantas pessoas, morreu tantas pessoas. Mas a minha fonte era o filme, naquele momento, na minha fase ali de criança, adolescente, filme que ganhou o Oscar, então todo mundo assistiu o filme. Essa era a fonte, e tem pessoas que essa vai ser a única fonte. A pessoa não vai ter o interesse de pesquisar para ver o que realmente aconteceu, quantos sobreviveram. Então, por isso que eu trouxe que o maior conhecimento histórico hoje para algumas pessoas, a fonte dela é audiovisual. Então, ela vê um filme, assiste uma novela, assiste um, vai no cinema, é aquilo. Teve um filme que eu assisti diz que é baseado em fatos reais, né? O diretor do filme, ele decidiu fazer a história do avô dele no filme. Ele ganhou o Oscar também, é 1912, o nome do filme. Fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu não tenho certeza se é a história do avô ou uma história que o avô contou para ele de um rapaz, mas foi bem interessante, ganhou o Oscar. E é bem isso. Às vezes, a única fonte histórica de uma pessoa para saber sobre a Primeira Guerra Mundial vai ser esse filme, 1912. É um filme muito bom. Então, é esse tipo de, de fonte que tá hoje assim mais firme nas pessoas, tá? Então, o filme falou, né, como eu tava falando, falou de Egito, lembra-se de um filme. Então, no meu último vídeo, a gente comentou sobre o filme A Múmia. Então, falou sobre Egito, a pessoa vai lembrar, né? Falou sobre Cleópatra, vai lembrar daquele filme antigo, que tinha aquela atriz muito bonita, tal. Então, a mente da pessoa vai diretamente levada ao filme. Se a pessoa nunca leu sobre o assunto, ela vai automático, né? Então, o cinema hoje, para nós, é considerado uma fonte de conhecimento histórico. Claro que o pesquisador, historiador, não deve se limitar à fonte cinema, né? Cinematográfica, como a realidade concreta, pois pode haver discrepâncias, erros históricos. A sétima arte, como é considerado o cinema, traz grandes representações históricas. Então, eu havia comentado também no vídeo meu sobre Troia. É um filme bom, conta, né, algumas histórias ali interessantes. Eu comentei sobre a moeda nos olhos, que a pessoa morreu, ela tem que pagar o barqueiro para passar para o outro lado. Aquiles, se você for estudar ali sobre a história em volta de Aquiles, do filme Troia, contam, né, a lenda de Aquiles é que a mãe dele afundou ele num rio que dava imortalidade.
Então ela afundou, só que ela afundou ele pelo, assim, pelo pé, pelo calcanhar. Então ele era um guerreiro que não se machucava, vencia todas as batalhas. Ele só morre com a flechada no calcanhar, por isso que dizem o calcanhar de Aquiles. Então a história, a lenda por volta dele é que a mãe dele queria que ele fosse imortal e afundou ele pelo calcanhar, segurando pelo calcanhar. Então Troia é um filme de ficção, mas se você for estudar, tem ali no contexto, tem uma história por trás, né? Uma lenda, um folclore. Né? Só que, como eu li aqui, o historiador ele não vai poder se prender no filme, porque é muita ficção em torno do filme. Então, vai ter ficção em torno do filme do Egito, na novela que você assiste das 9, de uma certa década também vai ter algum fato que talvez passe desapercebido, mas não é real. Até mesmo tem novelas que deixam passar desapercebido algum objeto que nem existia naquela época ainda, ou não era utilizado. Então você tem que ser muito observador para ver, né? Nossa, aquilo nem existia naquela época, por que tá ali? Então, é bem isso. E é considerada a sétima arte. Então, como eu falei, esse filme 1912, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, ganhou o Oscar, é um filme muito bom. Né? Baseado em fatos reais, se for pesquisar na internet, o diretor do filme se baseou na história que o avô contava para ele. O avô contava para ele. Então, talvez a memória do avô não estivesse tão vívida em algumas partes, ou deixou passar alguma parte desapercebida, não se sabe, mas o filme é muito bom. Né? Traz grandes representações históricas. É uma forma de expressão, mas realmente precisa haver o cuidado. Os documentários também, tá? Eu anotei aqui os documentários também. Às vezes a pessoa pode pensar, mas é um documentário, né? Foi gravado com a pessoa. Sim, foi gravado com a pessoa, mas não quer dizer que seja 100%, porque como eu falei, tudo é criado pelo homem. Eu vou fazer um documentário sobre a cidade onde eu nasci. Só que eu tô com 30 anos, então já faz 30 anos, a cidade já mudou durante esses 30 anos. Né? Eu falei, eu nasci no litoral, nasci em Paranaguá. Então, se eu for falar sobre a cidade, vai ter relatos que eu vou poder contar, mas a minha tia vai contar mais detalhado, porque ela viveu mais tempo lá, ela tem mais idade. Então, até mesmo o documentário precisa ter todo o cuidado. Ele tem mais liberdade ali, né? Porque o documentário ele às vezes grava com a própria pessoa, grava no mesmo lugar, mas não é o mesmo dia do fato que ocorreu. Então existe documentários, muitos documentários que eu assisto sobre crimes, eu gosto muito né, de documentários sobre alguns crimes assim que chocaram o mundo, né, pessoas que desapareceram, então é um documentário. Pode ser deturpado também, é verdade, ali durante a gravação, durante a entrevista com os envolvidos, né? Eu pensei muito sobre alguns filmes para dar uma ideia sobre esse cuidado. Tem dois filmes que eu vi que na época fez muito sucesso, foi Bruxa de Blair. Então, como eu falei no outro vídeo, eu gosto muito de filme, então decidi introduzir essa fonte aí para quem gosta, é mais fácil de entender a minha ideia. A Bruxa de Blair, quando saiu, na época eu era criança, quando saiu esse filme, adolescente, e eu me lembro que o pessoal falou, é um filme real, um filme real, um filme real. Então tem toda aquela gravação como se fosse real, eles acharam a fita do assassinato, do sumiço das pessoas. Só que é engraçado que na época eu me lembro que demorou um tempo, saiu a Bruxa de Blair 2. Eu me lembro que um primo meu falou assim, nossa, que engraçado, se é real, agora acharam a segunda fita. Então você vê que já cai por terra a ideia de fatos reais que a fita é real. Não. Se fosse real, teria parado na primeira fita que foi encontrada uma só. Então, você já vê que é filme, é ficção. Atividade Paranormal também, quando saiu, eu me lembro que as pessoas, quem assistiu, né, que é o rapaz que pega uma câmera e vai filmando as atividades espirituais, paranormais na casa dele. E, é real. Daí no final do filme ainda fala, fulano matou o marido e desapareceu. Como se aquilo fosse extremamente real. Mas, gente, atividade paranormal, nem sei quantos filmes mais tem. Eu assisti, acho que
até o segundo, terceiro. Então, são muitos filmes. Daí, lá pro final, spoiler, gente, não esquece, meus vídeos tem spoiler. Lá pro final, já vem a ideia que é uma seita, que uma das principais ali participava de uma seita e tal. Então, você vê, Atividade Paranormal, quando saiu o filme, todo mundo não é real. E a gravação, o diretor, ele se empenha, assim, ficar como se fosse real. Então, você assiste, o vídeo é tremido, a pessoa desliga a câmera, né? Ah, desliguei, vou continuar a gravar. Religuei a partir dali. Então, cria essa ideia de, não, realmente é verdade. Nossa, que legal. Então, tem que tomar todo esse cuidado. O filme Gladiador também é um filme que eu gosto muito, já assisti muitas vezes, só que você tem que tomar esses cuidados também. Por quê? Ele tá lá no Coliseu, o imperador, e ele fala com as pessoas. E ele, no filme do Gladiador, dá a ideia que todo mundo que tá naquele ambiente no Coliseu escutou o que ele falou. Vive, morre. Gente, não, o Coliseu é imenso. Garanto que se o imperador precisasse falar, não tinha como, não tinha microfone na época como tem no filme. Então ali tá o microfone na pessoa. Então, o filme ele é uma adaptação do que poderia ser, mas não é. Então, é diferente, gente. O filme é bom, o Gladiador é bom também, já assisti muitas vezes, eu gosto do filme. Só que é filme, né? É ficção. Então, como eu falei, você não pode se prender como uma fonte 100% válida. Não, é assim mesmo. A época era assim mesmo. Não tem como saber. Você sabe se você tiver um documento. Não, uma pessoa, um diário. Uma fonte histórica é um diário de um gladiador. Foi encontrado. Ah, fizeram uma escavação e encontraram o diário de um gladiador. Então, ele relata como era o período do Coliseu, realmente, daí você vai ter aquela certeza, né, de como era o período. Então tem que haver esse cuidado, tá? A imagem como fontes históricas há é um grande leque de possibilidades, como a história, quadrinhos, charges, propagandas políticas em cartazes, a publicidade, um anúncio, um artigo. Pode falar muito sobre aquele período, rótulos, embalagens. Por que eu coloquei essa ponte? Porque eu falei de imagem, né, e falei de filme, né, e falei sobre a problematização, identificação. Então, o cinema também traz em alguns filmes algum cartaz. Então, tem uma situação, digamos assim, um filme falando sobre guerra, Segunda Guerra Mundial, e aparece lá um cartaz. Antigamente tinha isso, convidando você jovem, venha fazer parte, venha se alistar. Isso é uma fonte histórica que foi implantada no filme e existe mesmo. Se for procurar na internet, imagens de soldados ali apontando, dizendo você jovem, né? Venha nos ajudar na guerra. Então isso também é fonte histórica para ver como as pessoas atuavam naquela época, né? Um jornal antigo, charges. Charges era aquela que tinha muito em jornal antigo, as imagens ali, vinha antigamente há muita crítica, período político, então o pessoal colocava uma charge lá, não é história em quadrinhos, às vezes é um quadrinho só, ou no máximo dois ali, que é uma crítica referente à guerra, referente a problema ali do país, do estado, da cidade. Uma história em quadrinho também pode ser uma fonte, só que aquilo que eu falei no começo, como que eu vou saber que é uma fonte válida? Eu preciso entender o contexto que a pessoa que escreveu a história em quadrinho. Então, a pessoa que escreveu a história em quadrinho, aquele quadrinho que ela escreveu, ela estava se referindo, desculpe, à Segunda Guerra Mundial. Então, ela vai fazer ali um quadrinho, talvez uma brincadeira, uma crítica, um desabafo. Então, tem que tomar cuidado. A publicidade, o anúncio. Então, havia anúncios que antigamente era normal, hoje já não é feito. Hoje nós temos muita proibição de idade, né? Então, o anúncio talvez que nos anos 90, nos anos 80 era comum, hoje já não é mais. Por quê? Tudo mudou. Então, um comentário, você dirigir uma pessoa numa brincadeira, hoje pode ser tido como preconceito. Então, essas fontes foram vindo. Então, eu sei.
em certo período, certo anúncio numa propaganda, até mesmo na TV, no jornal, era comum, hoje já não é válido, tá? Rótulos, embalagens, também. Daqui 50 anos, encontre uma embalagem aí guardada, perdida de uma bolacha. Um exemplo bem simples. Então, quem encontrar vai identificar, nossa, essa bolacha era assim, né? Muitas vezes a gente conversa com pai, com mãe, com vô, com vó, nossa, isso era assim? Não, era assim. Todo mundo dá risada, que os pais sempre falam, na minha época eu ia com saco de arroz para a escola. É uma fonte, é uma maneira que eles têm. Não vou dizer que não é verdade, é verdade. Era bem mais difícil para eles ir para a escola. Minha mãe sempre conta que pegou a época da palmatória. Então, o professor tinha o direito de bater no aluno na sala de aula. Ele tinha ela conta que tinha aquela régua e não sabia ou era mal criado de alguma maneira, a palmatória. Então, ela pegou essa fase. Olha a diferença. Minha mãe hoje tem 50 anos. Ela pegou a palmatória. Eu já não peguei. As minhas filhas, com certeza, nunca. Né? A diferença hoje é muito grande. Eu, que estou com 30 anos, quando eu fui fazer o estágio na escola com a professora que foi minha professora, tanto que eu até estranhei, né? Ela tá ainda lecionando, mas como na minha época ela era ainda bem nova, ela falou que faltava pouco tempo para ela se aposentar. Eu já sentia a diferença, agora uma crítica mesmo, eu sentia a diferença na falta de respeito com os professores, tá? Eu vi numa situação com ela, né? A aluna sendo muito desrespeitosa com ela. A aluna devia apresentar, vou contar bem a história, a aluna devia apresentar um trabalho falando sobre os povos indígenas do Brasil, e ela jogou no data show um índio, só que a professora questionou porque aquele índio não era brasileiro, era um índio americano, né? Afrodescendente lá, afrodescendente não, norte-americano. Então, pela, pela roupa que ele estava vestido, pelas penas que ele tinha, né? A professora de história já identificou que não era um índio brasileiro, não era daqui, né? E eles deviam falar sobre os índios do nosso Brasil. E ela questionou, de onde você tirou essa imagem? E ela, tirei da internet. Ela, então, esse índio, ele não é, né, da cultura aqui do nosso Brasil. Ela, e daí? O que tem? Então, ela começou a afrontar a professora não. Tudo bem, ela super calma, anotou, falou, pode continuar. Então, eu fiquei abismada com a grosseria da menina. E não foi a primeira, naquela apresentação, nós estávamos na sala de vídeo, e eu era só observação, né? Tem o contexto escolar, só observação. Então, você só fica observando a professora e anotando, tira dúvida. Quando terminou, aqueles 50 minutos, estávamos indo para a sala pro intervalo, e eu perguntei para ela, falei, nossa, professora, eu fui sua aluna. E eu nunca vi um aluno agir dessa maneira na minha época. Eu falei, como que a senhora lida com isso hoje? E ela falou, eu tento não dar bola, porque eu não posso trazer a educação para os meus alunos. A educação, o básico, que é em casa. O ser educado com mais velhos, respeitar. Eu trago a educação, o aprendizado. Então, tento levar. Então, eu que não tenho 50 anos, já senti a diferença, imagine os nossos pais ou avós, se vissem hoje como os alunos agem dentro da sala de aula, tantos vídeos que nós vemos alunos quebrando tudo. Então, a fonte dos nossos alunos hoje somos nós, então nós temos que passar para eles a melhor maneira possível de agir dentro de uma sala de aula. Os pais deveriam passar para os seus filhos como tratar um professor. Né? O interessante é que o professor, todos passam por ele para ser alguma coisa. Então, todos vão passar por uma professora de português, de matemática, um professor de história, geografia. Não vai virar professor, vai virar um médico, vai virar cientista, engenheiro, manicure, cabeleireira. Todos passam pelo professor. Uma mulher, para aprender a cortar o cabelo, ela passa por uma professora que vai ensinar para ela, vai fazer um curso, vai fazer um curso técnico. Então, todas as profissões passam pelo professor. E, ao meu ver, é uma profissão muito descriminalizada, não tem valor mais. Então, o professor deveria ser uma autoridade, sim. Tá? Falei que era uma crítica, sim, né? Porque devo defender a minha classe futura, se Deus quiser.
Os quadros também demonstram seu período que precisa ser avaliado com outros documentos, outras fontes históricas. Então, os quadros também, tá? Eu já havia comentado no meu segundo vídeo sobre os quadros, né? Falei rapidinho sobre os quadros que alguns pintores que pintaram crianças, que não era comum pintar criança, e alguns pintavam, e alguns historiadores acreditam que é o mais real possível. Eles pintavam as crianças bem real ali, o jeitinho que elas estavam vestidas. Então, os quadros também são fontes históricas. Não esquecendo, alguém pintou. Então, em que contexto a pessoa decidiu pintar aquele quadro? Eu vou falar de um quadro bem famoso, Mona Lisa. Né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, tem filme, tem tudo. Por que eu decidi falar da Mona Lisa? Bem isso, em que contexto? A Mona Lisa hoje, se você olhar, eu já vi pessoas dizendo, nossa, mas ela é feia, né? A mulher descrita ali é feia. Mas se você for procurar, Leonardo da Vinci, quando pintou ela era considerada uma mulher bonita. Ele quis demonstrar a beleza feminina nela. Então ela tem um sorriso discreto, né? Bem discreto, bem tímida ali. Então ele tentou demonstrar a beleza nela. Ele tentou demonstrar também a beleza do ser humano com a natureza. Então atrás dela tem uma paisagem. Claro, que se for estudar tem toda uma técnica. Da Vinci ficou conhecido ali pelo esfumato, que se fala, até anotei para não esquecer. O esfumato, que é toda aquela pintura, aquele desenho ali diferenciado. Então, na faculdade de História, a gente tem uma das nossas matérias é a História da Arte. Então, a gente estuda algumas coisas, esses quadros, os quadros como fonte. Então, a Mona Lisa é famosa por conta disso. Foi uma inovação na pintura, né, a maneira como Da Vinci pintou. Foi uma inovação hoje para nós, né, mostrar ali os detalhes, a maneira que ele quis demonstrar ela. Ela está no Museu do Louvre hoje, tá? Na Inglaterra, então ela está no Museu do Louvre desde 1797, tá? Acredita-se que Leonardo da Vinci ele pintou ela entre 1503 e 1507, se for procurar a data. Por que tanto tempo, tá? Ele demorou, devido à técnica, então a tinta que era utilizada, não tinha como ele pintar ela tudo de uma vez e pronto. Demorava semanas para a camada de tinta secar. Então, por isso que ele demorou tanto tempo para pintar a Mona Lisa. Então, de 1503 a 1507. Imagine, o Brasil foi descoberto em 1500. Ó, para você ver a diferença de avanço de um lugar para outro, né? Então, enquanto em 1500, lá, os portugueses vindo para o Brasil e tal, o quadro, em 1503, Leonardo já estava lá. Por isso que demorou tanto tempo. A técnica para secar cada camada de tinta demorava semanas para ele esperar até fazer a pintura. Curiosidade, hoje o quadro da Mona Lisa é equivalente a 5,5 bilhões. Então, o quadro dela aí está estimado acima de 5 bilhões de dólares. Dólares. Então, por isso que ele é tão famoso, devido à técnica que o Leonardo demonstrou, né? Uma técnica bem realista para a época, o sorriso dela. E a técnica também ficou famosa por conta que, em qualquer ângulo que você olha a Mona Lisa, ela está olhando para você. Então, é válido esse crédito para ele, né? Então, qualquer ângulo que você olhar para ela, ela vai estar te encarando. Então, a Mona Lisa é famosa, né? Não podemos tirar isso, mesmo que de repente você não ache ela bonita, ela é também conhecida como a Gioconda. A técnica de Leonardo foi impecável, por isso que vale tanto, e ele na época não vendeu por tanto, né? Demorou para ser pintada por conta disso, né? Anotei aqui que estudiosos, de acordo com estudiosos, o quadro demorou para ficar pronto, pois a cada camada de tinta era necessário várias semanas para secar. Então, ele demorou para concluir a pintura dela, né? Eu falei sobre o cinema, falei um pouquinho sobre a imagem, né? Usei um quadro, exemplo, Mona Lisa.
Então, ali ele demonstrou a beleza da época. Hoje ela não é considerada uma mulher bonita, mas para a época ela foi. Então teve um período que quanto mais cheinha a mulher, mais bonita. Quanto mais magrinha, mais bonita. Eu tava vendo até mesmo uma postagem no Facebook que tudo muda. Então, calça cós alto, uma época era feio, todo mundo usava cós baixo. Sobrancelha fina era feio, era bonito. Agora o pessoal prefere a sobrancelha mais grossa. O cabelo enrolado, né? Teve um período que todo mundo alisava o cabelo. Hoje em dia o cabelo encaracolado, cacheado é magnífico, né? Tem tutorial na internet, tudo. Então, viu, muda. E como que eu vou me identificar com as mudanças? Com as minhas fontes históricas. Eu vou ter fonte, eu vou ter internet. Alguém explicando, alguém ensinando. Então, você vai usando as fontes, né? E, como eu falei, cinema, a televisão, os filmes, tudo, tudo. Pinturas, você vai no museu, você entra no museu, você vai ver uma pintura, você vai identificar na pintura o que a pessoa estava tentando passar naquele período, tá? A música. A música também. Uma fonte que está em nosso cotidiano e, e que nem nos percebemos. É um tipo de fonte que também pode ser conectada com o nosso cotidiano. Se ouvirmos uma música com acordes mais clássicos, automaticamente imaginamos um tempo passado, como Beethoven. Ou ouvir uma música que nos lembre guerras, tempos de príncipes e princesas, ou também uma música que traga alguma reflexão ou crítica social. Contexto histórico determinado, o que se produzia há 50 anos atrás, hoje talvez não seja válido para o contexto atual. Por isso, a preocupação e cuidados a serem tomados ao avaliar suas fontes históricas. Então, assim, se eu escuto tem uma trilha sonora do Tubarão, né? Aquele filme lá do Tubarão. É antigo, mas tão aqui, é um acorde que, se você ouvir, você já lembra de um tubarão atacando alguém. Então, é bem isso. A música também é uma fonte. Então, se você escuta um acorde mais clássico, vem na memória Beethoven. Então, você imagina aquele homem com aquele babado aqui, aquela roupa, né? Antigo, tudo. Você já lembra dele. Talvez uma música mais pesada, né? Que mostra a guerra, ou uma trilha sonora que lembre de um filme com castelos, princesa, aquele romantismo, aquela história de amor. Então, a música também é uma fonte. Também vem com crítica social, né? Muitas pessoas trazem crítica ou uma biografia na música, né? Tem músicas que você escuta, a pessoa estava falando sobre a vida dela, então é autobiográfico aquela música. Então ela vai cantar porque ela está contando o que ocorreu com ela. Como todas as fontes históricas, eu tô gostando de trazer exemplos, eu trouxe o exemplo da música Índios, do Legião Urbana. Então, todo mundo já ouviu, sabe que música é. Se você não ouviu, procura, tem no YouTube. Não vou pôr por conta de direitos autorais, né, talvez, né, meu vídeo seja proibido no YouTube, então eu não coloco, tá? Então, a Índios do Legião Urbana, eu vou ler para vocês, tá? Eu não vou cantar. Por que eu trouxe essa música? Porque essa música, ela tem uma mistura. Pra mim, ao meu ver, tá? Uma reflexão minha, por isso que eu quero que vocês escutem. Se vocês não concordarem, deixa no comentário, tá? Eu preciso que vocês interajam comigo. Índios do Legião Urbana, Renato Russo, né? Já é falecido, mas essa música, ela traz uma reflexão. Ele vai dizer, eu vou ler para vocês as partes que mais me interessaram. Ele vai dizer que me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora o que eu não tinha. Então, quando fala música índio, se você ler essa primeira estrofe, você já pensa, né? Que me deram uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Então, nessa estrofe dá para dizer que Renato está vindo com uma crítica social. Né? Se nós formos ver a história, com a chegada dos portugueses no Brasil, se você for estudar, foi levado
o nosso ouro, sim, né? Não tudo, não podemos generalizar. Gente, eu não tô aqui para criticar portugueses, para rixa. Eu tenho visto muitos vídeos na internet de brasileiro brigando com português. Não é isso. Eu tô demonstrando uma fonte histórica que tá numa música, que também eu não posso levar 100% ao pé da letra. Por quê? Porque não foi todo o ouro que foi levado, né? Se você for estudar, muita coisa ficou no Brasil que foi usado para criar igrejas, construir igrejas aqui, entendeu? Mas também ele traz uma crítica. Ele continua a música, né? E ele vai dizer depois de uma, duas, três, quatro, cinco, na quinta estrofe vai dizer: eu quis o perigo e até sangrei sozinho em tenda. Assim pude trazer você de volta para mim, quando eu descobri que é só você que me entende do início ao fim. Essa parte, acredita-se que o Renato Russo escreveu, que ele diz até sangrei sozinho em tenda e pude trazer você de volta para mim, só você que me entende do início ao fim. Ele está descrevendo uma suposta ou tentativa, sim, confirmada de suicídio, tá? Então, ele, ele vagueia nessa música, numa crítica social e falando da vida dele, porque o Renato Russo, ele falava muito sobre desigualdade, sobre o sofrimento da humanidade e várias outras coisas. Então, ele vai dizer que ele sangrou sozinho. E dele canta que é só, ele, quando descobri que é só você que me entende do início ao fim, é só você que tem a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Então, ali dá a entender que ele está falando de Deus, tá? Porque ele vai dizer que só assim que ele sente Deus, e ele diz que é só Deus que tem a cura para curar, né? O vício que ele tem de insistir nessa saudade que ele tem de tudo que ele ainda nem viu. Que me dera ao menos uma vez de acreditar por um instante em tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Que me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez uma mais bela tribo dos mais belos índios não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho em tenda. Assim pude trazer você de volta para mim, quando eu descobri que é sempre você que me entende do início ao fim. É só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Então, o Renato Russo vai fazendo uma junção. Tipo, ele diz que ele quer tentar acreditar que todos são felizes. Então, por isso que ele vai, dentro do sofrimento dele, da tentativa de suicídio, ele vai colocando a ideia do que os índios perderam, né? Eu já havia comentado no meu TCC, eu me baseei sobre a influência religiosa sobre os índios e pedagógica. Falei mais sobre a influência religiosa, mas a pedagogia acabou vindo junto, porque quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles ensinaram os índios catequizando. Só que os livros, né, o meu TCC, as fontes que eu usei dos livros, dos historiadores que eu li, houve violência. Não foi um momento fácil para os índios. Então, os jesuítas tentaram tirar o foco do pajé, que era a autoridade dos índios. Então, eles não eram católicos, eles seguiam o quê? A religião deles, aqueles rituais, mar, terra, rituais que muitas tribos ainda que existem fazem. E os jesuítas chegaram fazendo o catolicismo. Junto com o catolicismo veio aprender a ler e escrever. Então, eles ensinaram como? Através do teatro, através da dança. Mas será que os índios, eles têm os rituais deles? Eles têm as danças deles? E foi imposto. Então, meu TCC, a minha base foi isso, foi imposto para os índios. Quem não aceitou, infelizmente, massacrado, foi morto. Eles investiam nas crianças, tanto as crianças indígenas quanto as crianças dos colonos que iam começar a colonizar o Brasil. Então, nessa música do Renato Russo, ele deixa bem claro
E dele vai fazendo crítica. Nos deram os espelhos e vimos o mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Então, porque muitas pessoas brincam que nós demos o ouro enquanto o português que estava aqui nos deu um espelho. Porque o índio nunca havia visto um espelho. Então, tem muita gente que critica. Gente, tem que estudar mais a fundo. Claro, eu não tô aqui apontando, né? Não foi todo o ouro que foi levado. Mas sim, se você for procurar, como Portugal virou dona das terras brasileiras, né? Não era nem esse nome, mas no período eles foram donos. Sim, o ouro foi extraído daqui. Estudando, você aprende que a coroa, os monarcas, né? A monarquia que estava extraindo o ouro daqui tem que pagar imposto para a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa usou desse ouro para pagar dívidas com a Inglaterra. Eles usaram para pagar dívidas. E famílias que viviam aqui, colonos que vieram colonizar o Brasil, usaram esse ouro também para enriquecer. Se você for pesquisar, famílias até hoje que são ricas, na Bahia mesmo, por conta desde aquela época. Famílias que colonizaram aquela região e são ricas até hoje. Claro, o ouro também foi usado aqui para o crescimento do Brasil mesmo, tá? Então a gente não pode dizer que eles levaram tudo, foi usado. Então tem lugares no Rio de Janeiro, por conta do ouro, o Rio de Janeiro virou capital, né, do Brasil por muito tempo. Então, mas o que eu quis mostrar é essa fonte, a música do Renato Russo. Então ele traz uma crítica e também conta ali, tipo, trechos, só que é uma junção da história dele, de algo que ele passou, a tristeza dele, e ele demonstra também a tristeza do que ele viu, né? Ele vai falar que me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, e sua maldade deixaram Deus tão triste. Então ele vai falar. O vídeo cortou, gente, porque acabou a bateria do meu celular. Então ele vai falar sobre essa tristeza, né? Ele fala, né, nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Então ele tenta demonstrar a indignação dele e a tristeza. Então, né, acredita-se que foi uma tentativa, né, de suicídio, e ele demonstra ali a tristeza dele, do que ele está passando, a indignação dele, da falta de respeito com o povo indígena. Ele vai descrever ali que, deixa eu para falar bem certinho, para não falar errado, né? Ele vai falar sobre, deixa eu achar aqui, sobre, não consigo ver aqui, gente. Aqui, me deve, tento desistir, muito saber o meu nome. Ele fala ali, não tô conseguindo achar na letra certinho, sobre um massacre nos índios, né? Tipo, ali, ó. Como mais bela tribo dos mais belos índios e não ser atacado por ser inocente. Então, até hoje nós vemos que os índios lutam por um espaço, por terra, né? Tem aquele caso que ficou muito famoso, que o índio foi morto, queimado, dormindo em Brasília. Ele estava lá para o Dia do Índio, um evento que ia ter, e ele foi queimado enquanto dormia. Ele estava numa pousada, mas ele chegou tarde, a pousada já havia fechado, né? Tinha até um certo horário para entrar. Os amigos dele já tinham entrado, ele decidiu dormir num banco, né? Para descansar, porque de manhã ele ia embora, voltar para casa, e ele foi queimado por algum jovem. Então, eu acredito que o Renato Russo ele usou essas fontes para trazer um momento de tristeza dele, de sofrimento dele, mas também demonstrar essa tristeza dos povos indígenas, né?
Então, eu achei interessante trazer essa música como uma fonte histórica para vocês, porque, como eu falei de cinema, falei de pinturas, certo? Então, eu acho interessante também a música. Como eu falei, a música também ela tá no nosso cotidiano e ela vai relatar o que somos. Então, até mesmo para escrever uma música tem que haver cuidado, né? O que vão pensar de uma música escrita nossa, desse período agora? O que vão pensar das nossas postagens nesse período agora? Como que nós vamos contar pro futuro esse período de pandemia? Será que daqui 30, 40, 50 anos, 100 anos, alguém vai dar tempo de alguém escavar e encontrar uma máscara, né? E relembrar, não, ó, ver fotos 2020, 2021, todos de máscara, tendo que sair de máscara. Se nós formos estudar a gripe espanhola, matou muita gente, durou 2 anos. Teve situações que eles deixavam os corpos nas ruas de medo de ser contaminado. Então o corpo ficava ali na rua, apodrecendo. Tem fotos na internet de pessoas com máscara de oxigênio, porque era muito perigoso não usar máscara, durou 2 anos. Então, gripe espanhola, tivemos H1N1, nós estudamos no período da escola sobre a peste negra, que também matou muita gente. Então a gente pensa sempre, eu penso no passado, mas também penso no futuro, o que os nossos jovens vão ver do que nós estamos passando, do que nós passamos, como eles vão enxergar o futuro. Então, por isso que eu quis trazer para vocês, né? O cinema, a TV, novelas estão aí todo dia conosco, então é usado como fonte histórica. Quadros, como o de Mona Lisa, muito famoso, e Leonardo da Vinci ficou famoso, né? O nome dele é mencionado por conta desse quadro, então é uma fonte histórica também. Você vê o quadro, você tenta trazer ideia de como era aquele período que Leonardo da Vinci viveu, e o que ele tentou retratar ali. Sempre tomando o historiador, o professor, você que gosta de pesquisar, sempre tomando os cuidados que eu mencionei. Com tudo, com vídeo, com imagem, documentos históricos, tem que tomar cuidado. Recapitulando o que eu falei no início do vídeo para vocês, então, os fundamentos da pesquisa histórica, tá? Eu não quis deixar muito teórico, porque é um curso mais de extensão para vocês, então eu quero abranger o maior número possível, tanto alunos que já cursam história ou não, só os curiosos mesmo, tá? Então, identificação, você vai identificar o objeto, o artigo, a imagem, identificar no que aquilo é válido para você, você vai interpretar, tomando os cuidados, porque foi criado por uma fonte criada pelo ser humano, tomar os cuidados e problematizar aquilo. Então, você, professor, vai trazer um problema para os alunos para resolverem através daquela fonte histórica. Como eu falei, é sempre legal levantar uma pergunta histórica envolvendo aquela fonte, né? O tema do nosso curso de extensão aqui é fontes históricas. Então, o que essa fonte vai agregar? O que vai agregar na minha vida? Estudar sobre o quadro Mona Lisa. O que agrega para mim ouvir a música do Renato Russo? Agregou, né? Agregou, mostrou ali um pensamento dele, né? A tristeza. Ele acredita que os índios são, na música dá pra entender que ele acredita que os índios são inocentes. Gente, é uma interpretação minha da música, tá? Então, eu tô tentando trazer uma maneira prática do que é você usar uma fonte, a música. Então, eu escutei a música Índios e tô tentando introduzir ela para mim, como eu expliquei os fundamentos da pesquisa histórica. Então, eu identifiquei a música, eu tentei interpretar a música e tô tentando problematizar ela, né? Trazer um problema para me entender. Talvez uma outra pessoa escute a música e entenda de outra maneira, né? Não, ele não tentou suicídio, né? Porque na maneira como ele descreve ali que a situação, o envolvimento, uma parte biográfica dele e uma parte contando uma história dos nossos índios. No meu segundo vídeo eu li para vocês um pedacinho da carta de Pero Vaz de Caminha. Então ele estava ali com os portugueses, ele relatou cartas
para Portugal contando. Então, na carta, ele relata que os índios entraram no navio, viram colar, viram o castiçal de prata, colar de ouro e apontaram para a terra. Então, os portugueses sabiam que havia aquilo na terra. Nós somos um país rico em muitas coisas, sempre foi rico em ouro, prata, especiarias, até mesmo o pau-brasil. Então, nós temos a Amazônia, né, que é uma grande floresta. Então, houve sim, né, o interesse no nosso ouro, mas não vamos também não estudar e ver que não foi levado tudo o ouro, tá? Teve, né, o Brasil também usufruiu do ouro. Posso dizer sim que na parte da catequização, do estudo, houve sim uma resistência dos índios, tá? Tem o Espelho Índio, é um livro que eu usei no meu TCC. Eu trago para vocês no meu próximo vídeo certinho a autora e vou deixar o link na descrição, que ele também tem um PDF na internet. E ele é bem grandinho também, o Espelho Índio, e ele fala bem sobre esse massacre, sobre a influência jesuítica. Tá? Essa foi a minha fonte para o meu TCC. As minhas fontes de livro foram 3 livros que eu utilizei para fazer o TCC, fora algumas coisas que a gente acaba vendo na internet ou até mesmo na faculdade, tá? Então, é interessante, você ter fontes, você procurar, você pesquisar, você ter um interesse. Claro que por isso que o historiador ele trabalha com outros profissionais, porque nem sempre a interpretação é a certa. Eu trouxe a música índios porque eu gosto da música e para mim eu interpretei ela assim, né? Essa junção da ideia da letra, da vida do Renato Russo e da nossa cultura, do nosso povo indígena mesmo, né? Eu estudando mais para fazer meu TCC, eu vi que a influência religiosa, jesuítica, pedagógica, a influência portuguesa mesmo, prejudicou muito a vida dos índios, entendeu? Eu acho que nenhuma cultura deve ser arrancada assim do seu povo, né? Pensamento meu. Por isso que é sempre bom, eu peço, assista o vídeo, leia um livro, veja um documentário, pesquise, pesquise sobre a cidade onde você vive, se houve algum fato relevante que ocorreu, né, que você acha interessante. Nossa, eu não sabia que aconteceu isso. Eu não sabia, na Baía de Paranaguá foi afundado um navio negreiro, na época próximo à abolição da escravatura, próximo à Ilha do Mel. Então, estava chegando um navio com escravos e ele foi abatido, o navio, porque já estava entrando, eles acabando, né, com a escravidão. Então, eu não sabia. Aonde eu nasci, ocorreu um caso assim. Então, é muito interessante, né? Às vezes a gente viaja para praia, vai para a Ilha do Mel e não sabe que houve um fato histórico ali. Não foi me ensinado na escola. Então, por isso que a pesquisa histórica é muito boa, por isso que você usa fontes, você lê em livros, lê na internet, escute os áudios, procure podcasts, como eu falei, está muito em alta. Hoje a gente tem tudo na mão, mais fácil, como eu mencionei. Os antigos filósofos, cientistas, eles tiveram que criar, eles tiveram bem o que eu falei, fundamentos da pesquisa histórica. Eles viram ali isso em intensidade. Então, identificar, interpretar, problematizar, trazer, pegar documento por documento, estudar, para criar aquela fonte histórica e entregar para nós, ó, é assim, ó. Só que com as mudanças, o tempo, tudo muda. Então, a problematização mudou, conteúdos mudam, mas você ainda usa o que ficou para trás, né? Então é bem interessante isso. Eu gosto muito de história por conta disso. Essa ideia de pesquisa, tá? Então eu quero deixar aí para vocês esse pensamento, né? Estude um pouco aí sobre
onde você mora, sua cidade, o seu estado. Veja se teve algum acontecimento histórico, algo que marcou onde você mora, né? Talvez a cidade, o bairro. Não precisa ser algo tão distante, algo mais próximo, né? Uma situação, algo que ficou conhecido, famoso, apareceu no jornal. Tenta pesquisar, anota, né? Tenta seguir esses 3 caminhos, tá? Fundamentos da pesquisa histórica. Então, é identificação, interpretação e problematização. Tenta seguir esses 3 caminhos para ver se você se interessa, né? Você vai identificar, interpretar e problematizar. Cria aí uma pergunta histórica e vê se com a fonte que você tem você consegue responder, tá? Então, eu vou uma rua, tá? Uma rua tem um nome, aqui onde eu moro, nome de filósofos, muito nomes de filósofos. Então você pega e tenta descobrir o nome porque tem o nome daquela rua. A escola onde você estuda. Pega o nome da escola e tenta descobrir quem foi aquela pessoa. Por que a escola tem aquele nome, tá? Amanhã eu vou postar meu último vídeo da série, desse curso aí de extensão, né? Podemos ser um seminário. E vai ser muito interessante porque é uma surpresa, vai ser uma homenagem aí no meu último vídeo. Então, curta, deixa um comentário, precisa do certificado, deixa o nome, e-mail, tá? Muito obrigada pelo tempo e até a próxima.